Seja muito bem-vindo à conferência A Reforma. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos passar 3 dias aqui compartilhando sobre a Reforma Protestante que acontece no dia 31 de outubro. Eu convidei alguns amigos também para que possam compartilhar conhecimento. Todos vieram com muito amor e eu agradeço a cada um que se dispôs a entregar aqui parte do seu conhecimento, parte da sua leitura, parte da sua visão, seu prisma sobre a Reforma Protestante. Essa conferência tem o apoio do Ministério Pão Diário, que tem tornado a sabedoria transformadora da Bíblia compreensível e acessível a todos. Se você quiser saber mais sobre o Ministério Pão Diário, acesse pãodiario.org. O link está aqui na descrição. Durante anos, os cristãos andaram em completa obscuridade, em completa escuridão, pois a interpretação bíblica só cabia à igreja. Não existia acesso à leitura da palavra. Não existia acesso ao conhecimento das Escrituras. As Escrituras passavam sempre por um filtro, e esse filtro era a igreja. Então a igreja conduzia os cristãos para onde ela bem queria. E por que viveu em completa obscuridade, né? Porque com pouco conhecimento das Escrituras, né, dos textos originais, e seguindo somente aquilo que a igreja interpretava, a igreja começou a usar isso para o seu bel prazer. Até a salvação foi ligado a pagamentos de indulgência, a ponto de que até para ser salvo, o povo era enganado, tinha que muitas vezes pagar para ser salvo. Será que isso parece com algumas coisas que estamos vivendo nos dias de hoje? Eu deixo essa pergunta para que você possa responder aí nos comentários. Numa era sem comunicação, sem celular, você está assistindo esse vídeo agora onde? No celular, na sua casa, está assistindo esse vídeo aí na sala de casa ou até no seu computador. Na época não existia nenhum tipo de comunicação, o máximo era uma carta, então as notícias se propagavam de forma muito mais lenta. No momento onde nós não temos a comunicação como auge do momento, nós estamos ali com o início da imprensa, no início mesmo da imprensa. Então a manipulação de dados, de sabedoria, de conhecimento, o acesso ao conhecimento era escasso demais, tudo era manipulável, quando tudo parecia perdido. Um homem, à luz de velas, lê Romanos capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela fé. E então se inicia um movimento que conhecemos hoje como Reforma Protestante. Porém, nada começou dessa maneira. Parece que começou assim, né? Este é o início, o estupim da Reforma. Mas qual era o contexto histórico, político, religioso da época da Reforma? Nós temos que saber, será que tudo colaborava para que uma reforma viesse a acontecer? Ou será que tudo estava contra e por isso uma reforma aconteceu? Mas mesmo sabendo o período da reforma, o contexto da reforma, a questão política, econômica, religiosa, social, nós temos também que entender que houve uma pré-reforma, como os pré-reformadores, John Huss, John Wycliffe, Savonarola. E é com eles que nós vamos iniciar a nossa conferência. Quem vai trazer esse conhecimento para nós é o Wesley Almeida, professor. Deus abençoe, querido. A palavra está com você. Meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus continue reinando e governando sobre as nossas vidas. Que prazer imenso poder fazer parte desta conferência A Reforma. Eu quero aqui deixar minha gratidão e o meu abraço e também parabenizar o pastor Rodrigo por essa iniciativa extraordinária de trazer todo este conhecimento à igreja. Isso aqui é tão importante, mas infelizmente é tão pouco pontuado pelo meio a qual nós participamos, o meio pentecostal. A Reforma Protestante não é dada o seu valor devido. Só os nossos irmãos reformados, como igrejas históricas presbiteriana, batista e congregacionais, pontuam esta data tão importante. Nós precisamos entender que a Reforma Protestante foi o dia da independência do cristianismo protestante. É como comemorar a independência do nosso país. Este é o dia da independência do cristianismo protestante ou do protestantismo. E para mim,
sobrou este tema tão importante e maravilhoso, que é falar sobre os precursores da reforma protestante. Os vultos do passado, aqueles que desencadearam até chegar no grande reformador Martinho Lutero. E eu vou abordar sobre 3 personagens principais no pré-reforma, ou que induziram a reforma, que foi o estopim da reforma protestante. E eu quero começar falando sobre aquele que é praticamente cogitado ali como o grande precursor da reforma protestante, que fez essas ideias reformistas se espalhar por toda a Europa e influenciou inúmeras pessoas e muita gente até mesmo dentro da Igreja Católica. Não poderia ser outro senão John Wycliffe, que teve aí a sua vida do ano 1328 a 1384. Galera, é muito conteúdo, eu vou ter que acompanhar aqui junto com o meu querido amigo aqui, o notebook, porque é muitas coisas que nós temos para trabalhar. E aqui, neste primeiro momento, eu quero abordar sobre a vida de cada um destes personagens, os pontos principais da sua vida e aquilo que eles lutaram para que houvesse uma reforma dentro da Igreja Católica. Lembrando, isso aqui é muito importante, muitas pessoas não sabem disso, pessoal. Estes grandes vultos do passado do cristianismo, esses pré-reformadores, eles não queriam sair da Igreja Católica Apostólica Romana. Na verdade, eles queriam que houvesse uma reforma dentro dela. Até mesmo o grande reformador Martinho Lutero não queria sair de dentro da Igreja Católica. Ele queria que houvesse uma mudança, uma reforma dentro da Igreja. É esta a ideia destes pré-reformadores e do grande reformador também chamado aí Martinho Lutero, ok? Então, John Wycliffe, ele era da Inglaterra, pessoal, e foi um homem muito importante. Ele foi responsável, isso daqui para a Igreja Católica foi uma grande afronta, ele foi responsável por supervisionar a primeira tradução e transliteração da Bíblia para o inglês. Lembrando que desde Constantino ali para frente, no final do século III, começo do século IV, quando se torna a religião oficial do Império Romano, o cristianismo, mas agora totalmente deturbado, né? Totalmente mesclado, místico, as missas, os cultos começaram de um tempo mais para frente a serem celebrados e ministrados em latim, até mesmo os hinos. E a missa, a liturgia do culto, era em latim e as bíblias, na sua maioria, era na versão latina. Ou seja, só quem tinha acesso aos escritos bíblicos, à escritura, eram os clérigos católicos, né, os bispos, arcebispos, padres, que conseguiam ali ter acesso à escritura sagrada e, na maioria das vezes, entender também a liturgia do culto e a celebração do culto. O povo chamado de comum e simples não tinha acesso a isso. E uma das grandes bandeiras que levantou aqui John Wycliffe, que vai influenciar tanto John Hus e também Jerônimo Savonarola, foi a ideia de ter a escritura para todos, a Bíblia para todos os homens. Se a Bíblia era tão importante para os bispos, arcebispos, sacerdotes e padres católicos, por que não poderia ser tão importante também para os homens comuns, para o povão? Essa aqui é uma das lutas dos pré-reformadores. Preste muita atenção nessas informações. No ano de 1377, John Wycliffe, ele foi convocado a se apresentar perante do bispo de Londres para responder a acusações sobre heresias. Infelizmente, estes 3 grandes vultos aqui do cristianismo e pré-reformadores, eles vão responder por heresia, segundo a cosmovisão da Igreja Católica. Mas não era bem assim. Bom, vamos lá. Com pensamentos reformadores, ele era muito ousado. E ele falava aquilo que vinha na mente dele, que ele entendia que precisava ser transformado e mudado dentro da Igreja Católica. E John Wycliffe, ele foi um dos maiores eruditos da sua época e do seu contexto, pessoal. Por toda a Inglaterra, as pessoas respeitavam Wycliffe e as suas ideias reformadoras dentro da igreja. Alguns chegam até mesmo a dizer, galera, que a grande fama da Universidade de Oxford, ela só se deu por conta de Wycliffe ser aluno dela e depois passar a lecionar, ser professor de Oxford. Muitos dizem que só por isso que essa faculdade teve este grande nome e esse boom aí no mundo antigo e até nos dias de hoje. Isso aqui pode ser uma grande verdade.
Ele tinha um hábito perigosíssimo, como eu falei, de falar as verdades em todos os momentos. E o mais legal e importante aqui, pessoal, e é bom você saber disso, que neste contexto aqui dos pré-reformadores, que vai de 1328 até 1498, que mais de 100 anos de história, isso aqui é muito curioso porque o bate-papo da sociedade no dia a dia era sobre essas ideias desses grandes eruditos, principalmente quando estourou essas ideias de Wycliffe por toda a Europa, galera. Então você ia na feira, o papo era a ideia desse grande erudito. Você ia conversar com alguém sentado na praça, o papo era esse. É que nem mais ou menos o cenário do Brasil nesses últimos anos. Política, política, política. Isso aqui estava na boca de todo mundo, até das crianças, pessoal, que era muito curioso. Bom, vamos lá. Os estudos levaram Wycliffe a questionar os dogmas, de tanto ele estudar a escritura, levou ele a questionar os dogmas, né, os ensinos da Igreja Católica. E outra, ele bateu muito forte contra a riqueza da Igreja. Quando ele olha a simplicidade de Cristo e dos apóstolos e vê a riqueza da Igreja Católica no seu contexto, a Igreja Católica, pessoal, por mais de 1000 anos, ela foi detentora do poder no mundo inteiro. A igreja mandava no mundo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela ditava a regra no mundo antigo, pessoal, e até algum tempo atrás, de tal forma que os papas tinham um poder tão grande sobre a sociedade e sobre os reinos, que o Papa poderia ter proibido um rei de um país de entrar na igreja, e o rei não podia entrar. Ele excomungava, tirava, ou seja, expulsava até os reis e quem eles queriam da igreja. Era um absurdo o que a Igreja Católica fazia. E era muito, muito rica mesmo, tomava terra, tomava posse. Ixi, é muita coisa, a história é muito longa. Olha só, tem mais informações importantíssimas sobre Wycliffe. Ele também discutiu e bateu muito forte contra a indulgência, né? Que era ali um pedido ali do Papa, passava-se uma carta e as pessoas tinham que pagar essa carta, né? Liberando perdão. Ou seja, vamos supor que morreu, era a ideia da Igreja Católica nesse contexto, a cobrança de indulgência. Passava lá alguns emissários da Igreja Católica falando, olha, o Papa baixou aqui um decreto de uma bula, né? Uma indulgência, né? Mais um mandamento, né? Do Papa, que eles tinham o Papa como vicários dei, como Cristo, aquele que se assenta na cadeira, como o próprio Cristo. Então, ó, se seu parente morreu no pecado, você pode pagar aqui, vou trazer pro dia de hoje, tá? Você paga aqui R$1.000, você vai tirar ele do purgatório, você vai deixar ele 1000 anos a menos no purgatório, que eles têm a ideia de purgar ali o pecado para depois ir para a salvação eterna. É a ideia da Igreja Católica do purgatório. Então tinha essa venda de indulgências e ele também bateu muito forte contra isso, mostrando que isso aqui não tinha sentido nenhum você pagar monetariamente pelo perdão dos seus pecados. Todos os perdões ficaram na cruz de Cristo. O perdão dos pecados foi dado na cruz de Cristo, lá no Calvário, tá? Também, pessoal, ele foi contra a adoração dos santos e das relíquias e da autoridade papal. Gente, isso daqui é pedir para morrer mesmo. Ele era contra algo que era muito fervoroso naquele contexto. A veneração, a adoração a estátuas, a ídolos, a grandes personagens da igreja do passado, as relíquias. O que eram as relíquias? Naquela época tinha uma efervescência de pessoas desde a época lá da mãe de Constantino, que ela foi para Jerusalém e foi fazer escavações para achar o lugar da crucificação, e ela disse que achou a cruz de Cristo lá. Daquele momento, então, lá no final do século III, até no século praticamente 18, 19 da nossa era, tinha essas ideias das relíquias. O que eram as relíquias? Eles achavam um prego, falavam que era o prego da cruz de Cristo, aquele prego tinha fazer milagre, se vendia por um alto valor. Lasca da cruz de Cristo, pedaço de osso do apóstolo. Tem uns que chegavam a brincar, se eu não estou equivocado, foi o próprio Martinho Lutero que falou que lá na Espanha tinha um túmulo de 16 apóstolos, alguma coisa assim, debochando, né? Só teve 12 apóstolos e nem na Espanha eles foram enterrados. Então ele se levantou contra a adoração a santos, a imagens, se levantou contra as relíquias sagradas, que eram uma efervescência na época, e contra o poder do papado, né? O poder do Papa, esse poder tão grande que ele tinha sobre todas as coisas que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Que eles dominavam tudo. Ele também se colocou contra a visão oficial da igreja da doutrina da transubstanciação. E não só ele defendeu isso aqui, foi contra isso, como tanto John Hus e também Savonarola foram contra essa ideia. Qual que era a ideia da doutrina da transubstanciação que a Igreja Católica defendia? Era no momento da ceia, no partir do pão ali, no passar do cálice. O que eles entendiam? Eles entendiam que literalmente, aquele pão se transformava na carne de Cristo e aquele suco de uva ou vinho se transformava literalmente no sangue de Jesus Cristo.
E nós sabemos que não é assim, pessoal. O pão simboliza o corpo de Cristo e o suco de uva ou vinho simboliza o sangue de Cristo. Ali não acontece uma transformação literal, você não come um pedaço de carne e toma sangue no culto da ceia. Mas a Igreja Católica tinha isso daqui como doutrina e ele bateu forte contra isso, falando que não era assim. E tudo isso causou o quê? Uma grande perseguição contra ele, né, pessoal? Isso daqui, ele pregando tudo isso nesses dias, não ia ficar por isso mesmo. Os seguidores de Wycliffe, né, os seguidores deles, alguns que eram sacerdotes da igreja, lembrando que ele está dentro da Igreja Católica ainda, ele ainda está ensinando isso dentro da Igreja Católica, pessoal. Ele está lá dentro ensinando todas essas verdades. Os seguidores deles ensinavam a palavra de Deus a todas as pessoas comuns, viajando por toda a Inglaterra, ou seja, começaram a pregar o verdadeiro evangelho, batendo contra aí os ensinos e os dogmas da Igreja Católica, às pessoas simples e comuns, né, ensinando as verdades bíblicas, coisa que era negada pela Igreja Romana. Em uma audiência em 1377, foi totalmente banido os escritos, todos os escritos e os textos que Wycliffe tinha redigido e tinha totalmente escrito de próprio punho para afirmar suas ideias. Isso, além de ser banido de toda a sociedade, foram queimados todos que eles acharam e totalmente destruído, e depois ele foi deposto do cargo dele de professor em Oxford. Além de acabar com todo o conteúdo que ele tinha escrevido e redigido, ele foi deposto do seu cargo na faculdade, porque agora começa a grande perseguição sobre esse grande pré-reformador. Neste tempo também, pessoal, ele trabalhou com muito mais dedicação, agora que ele foi totalmente banido da escola. Seus escritos foram destruídos, aqueles que eles acharam. Ele dedicou todo o tempo que ele tinha agora para transliterar a Bíblia para o inglês. E ele começou a defender que todos os povos deveriam ter a Bíblia em sua própria língua, para que todos pudessem ter acesso às Escrituras Sagradas. Ele escreveu, então, a primeira Bíblia, né, em inglês, e ele também escreveu e falou que era necessário que todos os homens, não só apenas, como eu falei no começo, não só apenas os sacerdotes e os líderes católicos, deveriam ter conhecimento da Escritura, mas todos os homens comuns. Homem comum que ele fala é o camponês, é o trabalhador, é o feirante, é o comerciante, é esse povo que era chamado de homem comum, tá? Então ele produz a primeira Bíblia em inglês. Essa Bíblia, mais tarde, após a sua morte, ela foi novamente compilada, ou seja, foram feitos mais outros exemplares e distribuído pelos seus discípulos a todas as pessoas, pessoal, a todas as pessoas. E isso começou a causar uma grande revolta aí, um grande ódio da Igreja Católica contra Wycliffe. Wycliffe, ele vai ter o fim da sua vida, né? Sofreu um derrame, ele não foi morto aqui pela maldita Inquisição, chamada de Santa Inquisição pela Igreja Católica, mas ele faleceu de um derrame no dia 31 de dezembro de 1384. Ele morreu, então, de um derrame, não foi aí pela perseguição católica. Porém, no Concílio de Constância, 31 anos depois da morte de Wycliffe, 31 anos depois, os seus ossos foram exumados e queimados, os ossos dele foi queimado por heresia e as suas cinzas foram jogadas no rio Swift. Olha só, pessoal, a Igreja Católica não conseguiu colocar a mão nele e matar ele em vida, porque ele morreu de derrame, mas 31 anos depois, em um concílio de Constância, ele foi exumado, foi excomungado da igreja, né? Exumado, os ossos queimados e as suas cinzas jogadas no rio Wycliffe. Olha o ódio da Igreja Católica contra os pré-reformadores e aqueles que se levantavam contra os ensinos heréticos desta igreja. Porém, as suas ideias se espalharam por toda a Europa e ele recebeu o título de Estrela da Manhã da Reforma. Esse é o título que este grande homem de Deus chamado John Wycliffe recebeu. A Estrela da Manhã da Reforma. E por se falar de reforma, olha aqui, o meu copo é da Reforma Protestante com alguns reformadores aqui também, tá, galera? Então agora vamos dar continuidade aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre John Hus. Esse aqui talvez seja um dos mais conhecidos como pré-reformador, né? Um dos mais cabeça aqui é o Estrela da Manhã, né? Que depois desencadeou suas ideias, que reverberou tanto para John Hus como para Savonarola. Então vamos abordar um pouquinho aqui sobre John Hus, que é de 1369 a 1415, Alemanha.
Aqui o Wycliffe, Inglaterra, agora John Hus na Alemanha, pessoal. Preste muita atenção nessas informações. Condenado por heresia em 1415, no Concílio de Constância, condenado por heresia. Alguns anos após a sua morte, se popularizou uma ideia. E qual foi a ideia que se popularizou? Que antes dele ser queimado, esse sim, John Hus morreu queimado na fogueira, é dito que anos depois da sua morte se popularizou a ideia que ele olhou para os seus executores e disse: hoje vocês estão queimando um ganso. Por que ganso? Porque a palavra us significa ganso. Hoje vocês estão queimando um ganso. Mas daqui a 100 anos vai se levantar um cisne que vocês não conseguirão calar, queimar ou assar. Muitos enxergam aqui uma profecia sobre Martinho Lutero, que exatamente 102 anos depois, né, da morte aqui de John Hus, ele no dia 31 de outubro pregou lá na porta do mosteiro de Wittenberg as 95 teses contra a Igreja Católica. Então corre esse dito, corre aí esta história que logo depois da morte dele se popularizou que ele havia dito isto para os seus executores, aqueles que atearam fogo ali na pira em que ele estava amarrado no tronco, beleza? Essa ideia aí se popularizou e chegou até nós nos dias de hoje e é muito forte, muito defendida, hein? Em 1390, ele se matriculou na Universidade de Praga para o ofício de sacerdote. Isso aqui é muito legal, pessoal. Eles se matriculavam para estudar praticamente teologia e filosofia e para sair de lá como reverendo, como sacerdote. Reverendo não tinha aquela ideia, não tinha essa ideia na época, mas era sacerdote, seria um padre, né, católico, tá? Olha só, muito provavelmente ele teve muita influência, ou influência praticamente direta, pessoal. Aqui a influência foi direta, né? Ele foi totalmente influenciado, bombardeado pelas ideias de Wycliffe, que estava muito vivo e explodindo no seu tempo, pessoal. Aqui é diferente, eles praticamente viveram no mesmo contexto, em países diferentes, mas no mesmo contexto. E ele foi muito influenciado pelas ideias de Wycliffe, que a esta altura já tinha espalhado por toda a Europa os seus ensinos, como nós vimos aqui na exposição sobre a vida de Wycliffe. Ele abraçou a ideia e pregou também muito forte contra a doutrina da transubstanciação e explicava que isto era uma heresia, como é uma heresia mesmo. Ele também bateu muito forte sobre este ponto lá na Alemanha. O Wycliffe batendo na Inglaterra e ele lá na Alemanha também batendo forte contra este ensino aí da Igreja Católica, tá? Lutou para que todos tivessem acesso à Escritura em sua própria língua e essas ideias haviam tomado a Europa nos dias principais aqui, quando ele explodiu como grande pregador. Então as mesmas ideias que o Wycliffe vai defender, isso vai reverberar lá para a Alemanha, vai chegar John Hus e ele vai começar a bater forte também nas mesmas ideias, contra a transubstanciação, contra o poder do papado, contra a riqueza imprópria dos sacerdotes da igreja, contra tudo isso, contra a idolatria, contra a veneração de santos, tudo isso ele vai bater contra também. Hus era um pregador de multidões, ou seja, ele conseguia atrair multidões. Ele tinha uma boa oratória, né? Tinha uma boa retórica. Muitas pessoas vinham para ouvir o seu sermão. Os pontos principais de sua pregação era para que todos tivessem conhecimento das Escrituras, ou seja, a mesma ideia de Wycliffe era dele, que todo mundo precisa conhecer a Bíblia Sagrada. Por isso que ele era contra a liturgia da missa em latim, os hinos em latim, todos esses daqui eram contra isso, pessoal, porque o povo simples e comum não entendia nada, porque a maioria não sabia o latim, entendeu? Ele começou também a traduzir a liturgia da missa e hinos para o idioma comum aqui do povo alemão ali da região dele. Então ele começou tanto a traduzir a missa lá, né? Ou seja, se ele fosse ministrar uma missa, ele não ministraria em latim, mas na língua do povo ali. E os hinos também, que era para ser cantado em latim, ele cantava na língua do povo. E isso afrontava a igreja romana, porque ia contra esses dogmas e ensinos da igreja romana, que tudo tinha que ser em latim, essas liturgias. Ele aproveitava quando as capelas estavam fechadas, vazias, o que ele fazia? Ele ia lá dentro nos murais e ele pregava as suas ideias, e as suas verdades. E ele mostrava nas suas ideias e nas suas verdades a simplicidade de Cristo em um contraste contra a luxúria, a vaidade, a riqueza inapropriada, né, ou de forma imprópria dos sacerdotes e a sua ganância. E ele fazia esse contraste aí. E você imagina como que ficava aí os padres e os bispos e arcebispos
da Igreja Católica em ver dentro dos murais da igreja essas ideias deste grande reformador chamado John Hus, aliás, pré-reformador. Em 1410, o arcebispo de Praga excomungou, expulsou, mandou embora Hus da igreja por heresia. E logo na sequência que ele fez isso, o arcebispo de Praga fugiu com medo da população de ser linchado, porque o povo da cidade amava John Hus, porque pregava do jeito que o povo entendia, anunciava a verdade de Deus a todos e não fazia as missas em latim como era a liturgia da igreja romana. E Hus continuou pregando o evangelho, mesmo sendo expulso da igreja, ele continua ensinando. Porém, em 1411, o Papa colocou a cidade de Praga em interdito e assim proibia que os bispos e padres e clérigos pregassem naquela cidade e até mesmo dessem o sacramento do casamento, ou seja, fizessem casamento para as pessoas. Então isso daqui causou um grande alvoroço na cidade. Então os, por misericórdia do povo, vendo que estava prejudicando toda a cidade, em 1411, ele decide sair de Praga e ele sai e vai para o sul, para os lados da Boêmia, e quando chega lá, ele se conserva e se prepara, ou seja, ele se retém para construir as suas obras, né, para fundamentar as suas ideias. Ele deixou alguns livros escritos aí com muitas ideias que ele tinha. E já em 1414, ele foi convocado para comparecer no Concílio de Constância para responder acusações por heresia. Isso daqui é muito curioso porque ele sabia que ele iria, pessoal, mas não ia voltar. Você era convocado para se retratar por heresia pelos concílios da Igreja Católica, a chance de você voltar era mínima. Mas Hus concordou em comparecer no concílio, mesmo sabendo que não voltaria. Quando ele chega no concílio, pessoal, ele sabe que ele teria uma oportunidade para trazer as suas ideias e falar sobre as reformas que ele queria que a igreja passasse. Lembrando que ele usou essa oportunidade, mesmo sabendo que ele morreria, ele usou essa oportunidade para expor as suas ideias para todos os clérigos que estavam ali, todos os sacerdotes e todos que iriam ouvir, né? Que queriam ouvir e iriam ouvir o que ele tinha para falar. E muitos achavam que ele poderia se retratar, ou seja, às vezes você era convidado para falar sobre os seus pensamentos lá e você poderia se retratar, voltar atrás, falar assim, não, eu errei e é falso o meu ensinamento. E aí a igreja te dava uma punição e você saía tranquilamente pela porta da frente. Mas ele chegou lá em Constância em novembro de 1914 e foi preso imediatamente. Ele ficou preso até o seu julgamento, que se deu no verão seguinte. Ele ficou por meses preso, pessoal. E Hus antecipou uma série de convicções claras da bandeira do protestantismo. Criticou a veneração a Maria e também a idolatria dos seus contemporâneos, ou seja, a idolatria que eles davam a Maria, o culto que eles davam a Maria e a veneração a santos. Ele era contra a prática de reter o cálice do vinho ao povo comum. Isso daqui é muito importante, ou seja, naquela época, na ceia, o povo só recebia o pão, o cálice era retido só aos sacerdotes, e ele era contra isso, porque qual a diferença do sacerdote para a pessoa comum do participar do corpo do sangue de Cristo? Então ele era contra isso. Os simples praticavam apenas o hábito de comer o pão nessa época aqui, no culto da ceia, ou como eles falam, a eucaristia, só participava da parte do pão. Ele afirmou que as bulas papais contradiziam as escrituras sagradas. Essas bulas papais eram uma espécie, né, de documento expedido pelo Papa para conceder graça e também indulgências, né, aquela compra de perdão de pecado, que era praticamente liberado sempre para, levantar. A Basílica de São Pedro, ela foi construída apropriadamente só com dinheiro de indulgência. Depois você dá uma pesquisada no Google e vê como que é linda, maravilhosa e suntuosa e gloriosa, em termos arquitetônicos, a Basílica de São Pedro. Dá uma olhada para você ver do que eu estou falando. E aquele ali foi construído praticamente quase tudo em cima de indulgências, né? Cobrando indulgências para perdoar pecado, e as pessoas pagavam. As pessoas simples, comuns, não conheciam a verdade porque era negada. Essa aqui era a briga deles em defender que todos tivessem conhecimento da verdade, que ninguém compraria indulgência, ninguém adoraria Maria, né? Ele considerava os papas e sacerdotes da Igreja Católica do seu tempo, por se oporem às verdades de Cristo, ele os consideravam como anticristos, né? Aqueles que se levantam contra Cristo. Por essas acusações, pessoal, não podia esperar outra coisa. Era fogueira, era o que esses homens aqui pagavam
por pregar e viver a verdade. Os precursores aqui da Reforma Protestante. Olha como Deus usou esses homens, que é muito importante e quase ninguém sabe a história desses homens. Ele foi convidado a negar os seus ensinos como falsos, porém ele se negou a negá-los, ou seja, foi convidado, ó, você quer se retratar? Vem aqui e fala que está tudo errado, que você se precipitou, mas ele negou, não, continuou firme com aquilo que ele falou e não voltou atrás das suas verdades. E em 6 de julho de 1415, Hus teve suas vestes sacerdotais de clérigos retiradas, foi-lhe colocado um chapéu de burra, era um chapéu de burro naquela época, com desenhos de demônio em seu chapéu, e ele foi amarrado em uma estaca e queimado até a morte. Esta é a sentença que John Hus, o ganso, recebeu por não negar as suas verdades e por pregar contra os dogmas corruptos e heréticos da igreja romana. De acordo com alguns relatos e testemunhos oculares, antes de morrer, ele confiou a sua vida a Deus e cantou louvores a Jesus Cristo. E logo depois que ele foi queimado, as autoridades trituraram o que sobrou ali, né, da sua ossada, foi triturado e os seus restos mortais foram jogados no rio Reno para impedir que os seus seguidores o venerassem. Olha a fúria da igreja católica, pessoal. Então fala de reforma protestante, as pessoas só pensam em Martinho Lutero, que ele fez. Não sabe do sofrimento desses homens. Um queimado vivo e outro teve os ossos exumados e queimados. Olha a fúria da igreja católica, pessoal. E muitos não sabem disso. Por isso que é tão importante aqui essa conferência, a reforma. Antes de sua morte, ele escreveu uma carta, quando ainda estava na prisão. Ele tinha uma esperança, uma grande esperança, que anos depois, Deus faria com que surgisse outros pássaros muito mais forte do que ele e maior do que ele. A ideia de pássaro por causa do sobrenome dele ser ganso. E aí muitos entendem que isso foi uma profecia apontando aí para Martinho Lutero. Ok? Então já passamos aqui por Wycliffe e por John Hus, a história destes dois grandes reformadores, e agora vamos para a história de Jerônimo Savonarola, que viveu aí de 1452 a 1498 na Itália. Ele teve a sua vida aí na Itália. Ele era de família rica, uma família muito tradicional lá da Itália. Os seus pais eram descrentes, não eram crentes, e o seu avô era um médico muito famoso e renomado. Sua família queria muito que ele assumisse o lugar de prestígio e o lugar do seu avô, se tornasse um grande médico. Porém, mesmo os pais sendo descrentes, não sendo da fé cristã, quando criança ele tinha o hábito de jejuar e orar. De algum meio ele conheceu o evangelho e foi induzido ao Espírito Santo a ir por estes hábitos. E isso, segundo as histórias, continuou por toda a sua vida. Ele tinha muito hábito de orar e orar muito. Alguns dizem que às vezes ele orava ali no pé do púlpito e chegava quando ele levantava, estava tudo molhado, de tanto que ele chorava e soava de tanto orar. Quando na faculdade ele desistiu dos estudos de filosofia de Aristóteles e Platão e se interessou muito mais pelos estudos da Bíblia Sagrada e de uma pessoa que influenciou ele demais. Além dele ser influenciado pelas ideias de Wycliffe e de Hus, ele foi infinitamente influenciado pelas ideias de Tomás de Aquino, um padre pensador católico, um padre que tinha umas ideias misturadas com filosofia, algumas até muito boas, viu, pessoal? Aos 7 anos depois que ele estava ali trabalhando, né? Após 7 anos trabalhando no mosteiro de Bolonha, depois de 7 anos, depois de formado, já trabalhando no mosteiro, ele parte para o mosteiro de São Marcos em Florença. Ele vai lá para o mosteiro de São Marcos em Florença e quando ele chega na cidade, ele fica perplexo por conta da imoralidade da cidade, ele fica espantado, ele fica enojado por conta de toda a imoralidade que havia naquela cidade. Ele usava o púlpito para trovejar as suas verdades contra o pecado da cidade e também os erros da igreja e dos sacerdotes e dos líderes. Há um dito em que um dia, em um culto, Savonarola ficou estático, imóvel, por 5 horas, porque estava tendo uma visão. E as pessoas relatam que o seu rosto até resplandecia. Alguns fazem até associação a Moisés. É os relatos que tem aí, pessoal. Bom, muita coisa eu creio que é verdade sim, porque foi um grande homem de Deus. Os pontos centrais, dos sermões
era o julgamento de Deus, porque ele vê toda aquela corrupção na cidade, ele pregava que Deus traria um julgamento sobre aquela cidade, então ele pregava os pontos centrais. O julgamento de Deus, pregava contra os crimes e os vícios e a depravação e os pecados da própria igreja que fazia parte ali naquela cidade. Então ele batia muito forte contra vício, contra depravação, o julgamento de Deus e os pecados da cidade e também da igreja. Anunciava para todos abandonar as leituras mundanas. Tinha muitos livros seculares naquela época com leituras totalmente podres, totalmente promíscuas, né? Então ele pregava muito para as pessoas abandonar esse tipo de leitura, né? Leitura torpe e livros da época. Houve uma grande revolução nos dias de Savonarola, ao ponto de, por conta dos seus sermões ser tão fortes, as crianças... Gente, para criança se converter é muita ação do Espírito Santo de Deus. As crianças, após ouvir esses sermões contra estas culturas escritas, livros profanos, as crianças saíam para a rua recolhendo máscaras carnavalescas, aquelas máscaras, festas de carnaval que tem lá pro lado da Europa, que usa máscara, recolhendo aquelas máscaras e livros com conteúdos obscenos. Eles recolhiam tudo isso e levavam para uma praça central, pessoal. Tudo isso, segundo a história, foi levado para uma praça pública central. Fez-se uma pirâmide de 20 metros de altura. Gente, era tanta máscara, tanto livro de obscenidade, que eles fizeram uma pirâmide de 20 metros de altura. Para tudo isso acontecer, a pregação desse homem estava totalmente cheia do Espírito Santo. Uma cidade inteira se comoveu para fazer isso, e esse dia ficou conhecido como a fogueira das vaidades. E ele tacou fogo em tudo isso, em máscaras de carnaval, em conteúdo impróprio, em conteúdo impróprio e obsceno de livros da época ali naquela cidade de Florença, né? Um corrupto regente de Florença chamado Lourenço de Medici tentou de todas as formas ter Jerônimo ao seu lado, conquistar ele, né, ser amigo dele. Por quê? Ele queria o apoio de Jerônimo, mas Jerônimo Savonarola não se vendia, pregava contra o pecado, pregava contra a cidade e a depravação da cidade. E isso deixava que esse regente da cidade revoltado demais, porque não conseguia comprar o apoio aí de Jerônimo, que tinha grande influência na cidade, pessoal. Afirmam também que Jerônimo Savonarola teria profetizado, isso aqui é muito importante, ele teria profetizado que tanto Lourenço quanto o Papa e o rei Nápoles em um ano iria morrer. E segundo conta a história, em um ano, Lourenço, o regente da cidade, o Papa e também o rei morreram. Isso trouxe mais poder para as palavras de Savonarola e lhe deu mais credibilidade. As pessoas o tiveram com maior estima como grande homem de Deus. Porém, o seu sucesso não foi muito longe. Dentro de muitas ameaças, e também foi excomungado pela Igreja Católica no ano de 1498, por ordem do Papa Alexandre. Ele foi queimado em praça pública por heresia. Últimas palavras de Jerônimo Savonarola. As testemunhas dizem que ele disse: "O meu Senhor sofreu tanto por mim." E segundo os relatos, assim encerra-se a história de um dos maiores precursores da reforma, chamado Jerônimo Savonarola, que pouco tempo depois, mal ele sabia que o sonho dele, o sonho de Hus e o sonho de Wycliffe iria acontecer no dia 31 de outubro de 1517 com Martim Lutero, que segundo a profecia seria o cisne que Hus falou que eles não conseguiriam deter e barrar. Bom, galera, essa aqui foi uma breve compilação da história destes três grandes pré-reformadores. Eu espero que você tenha gostado e tenha se conscientizado do grande preço que esses homens pagaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje, livres e louvando a Jesus Cristo e de volta às doutrinas apostólicas. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Obrigado, amigo, por compartilhar sobre os pré-reformadores. Interessante, todos aqueles que pensavam diferente da igreja, né? Não que diferente da palavra de Deus, mas diferente da igreja, da interpretação da igreja, era tratado como herege e era queimado. Interessante porque nós temos muito disso nos dias de hoje. Não temos, não? Pensou diferente da igreja, mesmo que você tenha um estudo bíblico, vão chamar você de herege. Interessante. Mesmo que você se aprofunde nas escrituras, pensar diferente de uma revelação dada pela igreja, você vê que coisa interessante? Só que nós precisamos ainda falar um pouquinho sobre o contexto histórico
da Reforma Protestante. O que estava acontecendo pelos intermédios? Porque ali, daqueles anos ali, 1479, 80, até 1517, vai levar um tempo, onde Lutero vai realmente iniciar, né, o estupim da Reforma. Os pré-reformadores falaram, muitas vezes fora de tempo, mas prepararam o caminho para que viesse a acontecer a Reforma. Vamos entender um pouquinho sobre o contexto histórico agora? Vamos falar agora com o teólogo e pastor Renan Costa. Obrigado, amigo. A palavra está com você. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. De antemão, já quero agradecer ao Rodrigo e toda a equipe que hoje estão proporcionando esse contato entre nós aqui, que de muito bom grado decidiram investir esse tempo, esse trabalho, esse esforço para que nós pudéssemos levar um pouco mais de conhecimento aos irmãos. E hoje a minha missão aqui é compartilhar um pouco do contexto histórico que envolve a Reforma Protestante, é falar um pouco dos acontecimentos, da questão política, da questão social e também da questão religiosa daquela época. Eu quero, antes de tudo, reafirmar aqui o meu entendimento de que a Reforma, de fato, foi um movimento do Espírito, que era Deus trabalhando na história, que era Deus participando ativamente, decidindo a história da humanidade e assim também criando novas expectativas para a religiosidade do mundo. A primeira coisa que eu quero falar é que o fato de nós reconhecermos a influência de fatores políticos, de fatores sociais, de fatores religiosos na Reforma não mudam nada, não menosprezam ou minimizam o fato de que foi um ato divino. Muito pelo contrário, no meu entendimento, isso acaba enfatizando, isso acaba ressaltando a intervenção divina na vida humana, a intervenção divina e os propósitos de Deus. Então, para deixar bem claro, no meu entendimento, o fato de nós termos participações políticas ou de ter um clima propício, socialmente falando, não muda em nada o que Deus fez. Muito pelo contrário, acaba enaltecendo, acaba engrandecendo esse feito de Deus. Uma coisa que eu acho que a gente deve considerar para aquela época é o tamanho da igreja. A igreja, depois do século IV, depois de Constantino, começou a ganhar uma proporção imensa. A igreja tinha os tentáculos permeando tudo que havia de positivo ou de negativo. A igreja estava influenciando a vida cotidiana do homem. Mais do que influenciando, a igreja estava determinando o que o homem deveria fazer ou não. A igreja era muito mais do que um ambiente religioso, muito mais do que um ambiente social. A igreja era o governo e o governo era a igreja. O Papa era um gestor do mundo. A igreja era quem determinava qual tipo de fé você deveria ter, qual tipo de comportamento que era o adequado, ela que estabelecia as leis, enfim. Até os séculos seguintes, do século IV em diante, a igreja foi dominante em todos os aspectos da vida social e cotidiana. Nos séculos 13, 14 e 15, o Papa já era uma espécie de senhor do mundo, administrador geral de todas as coisas, enfim. Ele tinha um poder muito grande, a amplitude do seu poder quase que era impossível de mensurar. Ele podia decidir tudo, podia indicar governantes, podia interferir na vida das pessoas no modo geral. Quando eu me refiro à igreja grande, eu não estou dizendo que a igreja era grande em nobreza ou qualificando a fé da igreja. Eu estou dizendo grande de extensão mesmo, de governo, de domínio. Haja visto que em algum momento, pelo menos já nos meados do século XVI, a igreja já nem era tão bem vista assim, na questão moral e na questão doutrinária, na questão da fé. A igreja, no momento da Reforma Protestante, um pouquinho antes disso, a Europa estava mudando, os modelos de governo estavam mudando, e a igreja aqui já sofria uma crise moral muito grande, uma crise de credibilidade. As pessoas já não tinham uma estima muito grande pela estrutura igreja. Vale lembrar que quando se fala de igreja católica, nós não estamos falando de um bloco monolítico, de uma coisa só. A igreja tinha várias crenças, pelo menos ela permitia que houvessem várias crenças diferentes a respeito de vários assuntos, que houvesse veneração a pessoas e tudo isso que a gente já conhece, que vai gerar uma insatisfação no coletivo daquela época.
A igreja ela era influente em todas as estruturas. A igreja dominava na política, a igreja interferia na economia, a igreja manipulava as questões sociais e culturais da época também. Acontece que com a mudança, na verdade há quem diga, alguns historiadores, algumas pessoas da parte da história vão dizer que a reforma protestante é na prática o rompimento com o mundo medieval. É claro que houveram eventos antes, mas a cabeça do povo até a reforma protestante ainda era medieval, ainda era uma coisa bem tribal, bem localizada. E a reforma, que é a oportunidade para que o homem pense livremente, que é a proposta de que o homem tome a decisão em mudar de vida, ou tome a decisão de estudar algo que não é imposto pela igreja, isso tudo vai acabar causando um rompimento com a ideia medieval da época. É razoável afirmar que o mundo estava passando por uma troca de modelo de administração. Aquele modelo centralizado em pequenos lugares agora estava passando para um modelo de gestão de Estado, nação, como a gente conhece, mais próximo do que a gente conhece hoje da administração pública. O homem ainda tinha um espírito tribal, apesar disso ser maquiado com um certo tom de civilidade. O homem já queria se comportar de maneira mais civilizada, mas ainda tinha aqueles instintos, tinha algumas práticas que eram bem medievais. E a reforma vai marcar o rompimento desse período. No século XII ao século XIV, nós temos um marco histórico que é o renascentismo, ou a renascença. Toda vez que nós falamos da história da igreja, nós vamos dizer que Roma, ou que o Império Romano proporcionou, ou pelo menos estruturalmente falando, deu espaço para que a vinda de Jesus acontecesse. Na questão de infraestrutura, na questão de pavimentação, o ideário do Império Romano acabou possibilitando. E assim também eu entendo que se aplica ao renascentismo, na questão do humanismo. O humanismo acaba criando, eu não vou entrar aqui em detalhe, porque senão ficaria uma coisa muito extensa, mas depois você pode estudar isso. O humanismo acaba criando a ideia de que o homem devia voltar aos textos originais, das coisas que são mais pertinentes na vida, das coisas que são fundamentais para a vida humana. E isso inclui a filosofia, que por consequência também inclui a teologia. Isso acaba despertando nas pessoas a possibilidade, ou pelo menos abrindo a possibilidade para que o homem questione a tradição, para que o homem questione os concílios e os feitos humanos, para que o homem decida voltar a estudar acessando os originais, acessando os primeiros textos, ou o mais próximo do que se tinha dos primeiros textos. Com o renascentismo, a igreja perde a sua força, perde pelo menos a sua força de imposição. O renascentismo é uma espécie de culto ao ser humano, ou pelo menos traz o ser humano para o centro da história. Aqui ainda a religião não é totalmente deixada de lado, ou Deus aqui, o fato de existir Deus não é desconsiderado, muito pelo contrário. A ideia aqui é que o homem é a primazia da criação, que o homem é o melhor feito de Deus e que por isso suas opiniões devem ser consideradas. O humanismo vai dizer que o homem foi tão bem feito, ou que ele está num status tão elevado de criação, que tudo que ele diz, tudo que ele faz tem influência, que inclusive ele pode exercer domínio sobre as questões naturais da vida. O renascentismo, como eu disse, é a porta, ou pelo menos o primeiro impulso para que o homem comece a desejar, ou que abra espaço para discussões sobre coisas que são mais delicadas. Naquela época você não podia discutir aquilo que a igreja falava, não era adequado, na verdade nem era permitido questionar a igreja, questionar a tradição ou questionar as imposições legais que a igreja trazia. Outra coisa fundamental é a criação da imprensa. Você vai estudar depois a história de Gutenberg e isso vai te ajudar bastante, e você vai perceber que a imprensa foi uma criação maravilhosa que acabou proporcionando a divulgação de maneira mais célere das informações que os reformadores traziam, no caso Martinho Lutero e aqueles que são mais próximos dele. A
a imprensa ela criou comunidade de leitores, pessoas com pensamentos iguais agora estavam lendo full time, ao mesmo tempo, a mesma informação. Aquilo facilitava, a informação chegava de maneira mais democrática, de maneira mais rápida, para que o leitor assim pudesse fazer a sua própria conclusão, para que ele pudesse ler e chegar à sua conclusão pessoal. Ela acabou tirando um pouquinho do monopólio da informação. Pouquinho não, vou dizer até bastante, acabou tirando bastante, enfraquecendo bastante a questão do monopólio da informação que era retido pela igreja. A igreja católica, como eu disse aqui, enfrentava uma crise severa na sua credibilidade enquanto as pessoas comuns, em face das pessoas comuns. As críticas à Santa Sé eram com relação ao acúmulo de riqueza em face da pobreza do resto das pessoas. As pessoas eram muito pobres e a igreja tinha muito, e a igreja usava até de meios violentos ou de pressão psicológica, da teologia do pânico, para arrecadar cada vez mais dinheiro, oprimindo assim aqueles que eram mais vulneráveis, oprimindo aqueles que eram mais fracos, e inclusive tirava o direito deles de conhecer. Ela esvaziava o poder intelectual das pessoas a fim de impor a sua vontade. E ela sofria pressões internas mesmo. Os próprios monges, as próprias pessoas que estudavam nas academias católicas acabaram questionando esse tipo de comportamento da igreja. A igreja enfrentava um grande problema com a questão da corrupção dos seus clérigos, o abuso de poder. A igreja também passava por um problema do comportamento devasso, muitas vezes, daqueles que ocupavam as plataformas, que eram consideradas santas. Enfim, os questionamentos chegaram a um ponto que eram feitos abertamente, como você vai ver mais para frente na história de Martinho Lutero. Vale a pena ressaltar que a reforma não começa em Martinho Lutero, ou que pelo menos esse espírito reformista não nasce nele. Como você viu na aula anterior, mencionar aqui sobre John Wycliffe, sobre John Hus, vou fazer também menção dos valdenses. Os dois primeiros, na verdade, estavam dentro da Igreja Católica e acabaram sendo penalizados com a vida. Eles faziam uma pressão interna para que esse comportamento da igreja mudasse. Eles são considerados precursores dessa ideia de reforma. Para ficar mais fácil, a gente vai falar aqui quais foram, de fato, as razões, os motivos práticos para que a reforma de Lutero acontecesse. Primeiro, que o ambiente era propício. Tá? Você vai ver que esses pré-reformadores tinham o mesmo espírito, tinham a mesma vontade, eles queriam falar abertamente sobre a verdade de Cristo, queria que a igreja mudasse seu pensamento. Vale a pena lembrar que Martinho Lutero, a princípio, não tinha o desejo de fazer uma cisão na igreja, muito pelo contrário. Ele queria que o Papa e que a alta cúpula da igreja reconsiderasse as suas ideias ruins, que eles aceitassem a palavra de Deus de novo como autoridade, que reconsiderassem o mal que estavam fazendo, e assim todos viveriam felizes, e não foi o que aconteceu. Na verdade, houve uma grande hostilidade às ideias de Martinho Lutero, uma grande resistência até para manter o status quo da igreja. A reforma protestante, historicamente falando, foi um movimento religioso, mas com implicações na vida social, com implicações da vida política e econômica. Mas para nós, os filhos da reforma, os protestantes, nós entendemos que foi, na verdade, o mover do Espírito, que essa cisão foi causada pelo próprio Deus, a fim de restaurar, a fim de realinhar ou ressignificar a fé daqueles que amavam a Deus. As antigas, você vai ver em Lutero as antigas críticas à igreja retomarem com força, agora com mais poder. Martinho Lutero vem em um cenário em que os príncipes queriam desvincular o seu reinado, a ascensão, como eu disse aqui, dos estados, né, países, e os príncipes daqueles lugares queriam parar de prestar contas a Roma, ou queriam parar de pelo menos ficar subjugados ao Papa. Naquela época era uma politributação. As pessoas eram tributadas pela cidade, eram tributadas pelo senhor feudal, eram tributadas pelo Papa,
e aí um pagava tributo para outro, elas ficavam meio que até perdidas nesse sistema tributário da época, e eles queriam se livrar disso também. Então a proposta de Martinho Lutero, de um rompimento, onde o Papa deixa de ser autoridade absoluta, era propício também para os príncipes, por isso ele é cuidado, ele é acobertado por autoridades da época. Então, só para fazer esse link, os pré-reformadores não tiveram tanta vocalização das suas ideias, ou não tiveram um momento tão propício, porque os príncipes não tinham interesse no que eles estavam falando. Os governantes da época não tinham muito interesse, era mais uma questão fechada na igreja, uma questão teológica. Já Martinho Lutero vai vocalizar esse desejo, e os príncipes, as autoridades da época vão comprar esse pacote de Martinho, porque agora é favorável para eles, porque é interessante que eles comecem a exercer o seu governo desconectados de Roma, e isso vai causar um grande problema, até porque nessa mesma época, a gente costuma sempre falar de indulgências, mas é importante saber que as indulgências eram uma prática comum. Na verdade, o atípico aqui era cobrar pelas indulgências. O Papa já se sentia no posto, na autoridade de liberar pessoas do seu pecado. Ele fazia isso não constantemente, mas com de maneira repetida. Ele chegava, reunia as pessoas e olha, hoje é o dia de perdoar os pecados, você não precisa mais se preocupar, o negócio está tão caótico, está tão feio que eu vou liberar todo mundo aqui dos seus pecados. O problema de Martinho Lutero era cobrar por isso, e eles faziam isso esmerado na conquista de Cristo e dos santos da igreja. Eles diziam, olha, tem uma caixa de perdão aqui, e tudo que você precisa está em Cristo Jesus, e nos martirizados, naqueles que sofreram pela igreja, então todo esse esforço deles vai pagar o pecado de vocês. Agora, a briga de Martinho Lutero é que já, se não bastasse todo esse esforço de Cristo, todo esse esforço dos santos que pagaram um alto preço, agora devia se pagar em dinheiro, para que os seus pecados, ou para que a sua condenação fosse mitigada diante de Deus, você encurtasse o tempo de alguma pessoa que você amava no purgatório, o seu próprio tempo, e por consequência tivesse acesso à salvação. Isso incomoda muito Martinho Lutero, deixa ele numa crise teológica, existencial. Lutero entendia que essas ações da Igreja Católica iam contra o entendimento da sua fé pessoal. Veja que naquela época, a Igreja Católica, uma das coisas que permeava a igreja era a ideia de que a salvação era meritória, ou que você poderia salvar-se a si mesmo, ou de que você, cumprindo algum tipo de ritual ou pagando, você podia estreitar o seu tempo da condenação e ser salvo. Quando Martinho Lutero tinha uma crença muito forte, amparada na ideia de que a salvação era apenas pela fé em Cristo Jesus, pela graça que nós recebemos de Deus e pela vontade, pela iniciativa do próprio Deus. E isso vai acabar gerando uma colisão entre as propostas de Martinho Lutero de fé e as propostas da igreja, o que depois vai gerar esse grande cisma que nós conhecemos como Reforma Protestante. E ele queria, na verdade, combater as ideias que ele consideravam ruins, que castigavam o povo, que oprimiam as pessoas comuns. Essa era a ideia dele. A primeira mudança que a gente pode notar nas alavancas do poder é na questão política, já que a Europa agora estava saindo desse período medieval e entrando para uma coisa mais sofisticada, para uma civilidade mais apurada, né? Como nós já dissemos, as pequenas províncias agora estavam se aglutinando e formando estados maiores. Acontece que até o século XIV a igreja era muito poderosa, e os reis já estavam insatisfeitos, como a gente disse, e por isso potencializaram as ideias de Martinho Lutero. Uma coisa interessante é que os questionamentos de Martinho Lutero possibilitaram a abertura do questionamento das pessoas com relação ao acúmulo de riqueza da igreja. As pessoas daquela região de Martinho Lutero, eles já eram mais pobres que o resto da Europa. E aí eles olhavam para a Península Itálica e viam a riqueza que o Papa tinha e que se dizia o vigário de Deus, o sucessor de Deus tinha, e o quanto eles eram pobres. E a reforma abre uma possibilidade de pelo menos questionar isso,
por que o Papa é tão rico, por que Roma é tão rica, por que a Península Itália é tão rica e nós somos tão pobres? Será que essa de fato é a vontade de Deus? Será que Deus quer que nós sejamos pobres e em detrimento disso o Papa enriqueça? Uma das coisas que aconteceu naquela época foi a vontade, né, do Papa, por uma questão de reafirmação social, por uma questão de promoção na questão econômica, foi construir a Basílica de São Pedro. E por isso o apelo às indulgências ficou tão grande, né? Eles acabaram pegando mais pesado com essa questão da indulgência. Afinal de contas, o Papa havia pego um grande empréstimo de um banco muito famoso da época, e por conta disso ele precisava caprichar, ou precisava aumentar a cobrança de indulgências. Por isso o monge que nós conhecemos como Tetzel, que dizia a célebre frase: cada moeda que cai na caixa, uma alma salva, ou uma alma sai do purgatório. Enfim, o Papa acaba intensificando essa questão da indulgência, o que acaba gerando uma ebulição, acaba criando um clima mais tenso e mais propício ainda para a reforma. Enfim, nós podemos dar várias questões aqui, ou contextualizar da melhor maneira possível, mas fato é que o desejo primevo, o desejo inicial de Martinho Lutero era que a igreja que ele amava voltasse às Escrituras, ou voltasse a considerar as Escrituras como principal regra de fé e prática. E nós vemos isso na valorização dele das Escrituras, nós vemos isso quando ele é influenciado. Uma coisa interessante de dizer é que eu falei aqui do renascentismo, e talvez pareça, alguns historiadores dizem que Martinho Lutero, que a reforma protestante é oriunda ou nasce do renascentismo. Isso eu discordo disso, apesar de Martinho Lutero ter uma grande influência, sofrer uma grande influência de Erasmo de Roterdã, que era um grande humanista da época. Eu discordo que o protestantismo seja fruto do humanismo, mas é impossível negar a influência dos escritos humanistas na questão do protestantismo. Bom, voltando para fazer só esse link, a questão é que o humanismo desejou, ou despertou o desejo de que as pessoas voltassem aos escritos originais. Isso fez com que Martinho Lutero também, dentro dele, despertasse o desejo de ler o hebraico, de consultar o grego, e isso acabou entrando em confronto com a tradição da época, e até gerou em Martinho Lutero o desejo de escrever, não só de Martinho Lutero, mas você vai ver de todos os reformadores, o desejo de escrever a Bíblia na língua nativa. Eles achavam e consideravam um ponto sine qua non, ou inegociável, que a palavra de Deus estivesse escrita de maneira acessível, que todos pudessem entender, que as pessoas, a partir da compreensão da palavra, desenvolvessem fé, compreendessem a graça e por isso fossem salvas para a glória de Deus. Então, a gente pode deixar aqui que talvez, apesar da briga contra a infabilidade papal, apesar da briga contra a venda de títulos sacerdotais, apesar da briga das indulgências, tudo isso talvez seja parte do processo, e de fato mas o motivo, a razão que conduziu à reforma foi o desejo da volta às Escrituras, foi o desejo de colocar a Bíblia no seu devido lugar de autoridade, a Bíblia como a única regra de fé absoluta que o homem deveria viver, deveria praticar. Aliás, é bem verdade que existem muitas coisas que giram em torno desse cenário, que influenciaram esse cenário, e depois que são consequências de tudo isso. É importante dizer que a reforma protestante não ficou presa no seu tempo, ou que ela não ficou limitada àquelas ações de Martinho Lutero. Existem várias reformas. Depois você vai ver a questão dos direitos humanos, você vai ver a questão da liberdade, a questão das escolas públicas, dos hospitais públicos, tudo isso nascido de uma ideia protestante, ou pelo menos de um grupo de pessoas protestantes. O que eu quero dizer com tudo isso é que, apesar do cenário ser muito mais amplo, apesar de ter muita coisa para ser dita, o que você deve cravar no seu coração é que o que estimulou, o que potencializou, o que levou esse homem, Martinho Lutero, em 1521, fala-se muito de 1517, mas em 1521, quando ele estava de frente das impossibilidades na dieta de Worm, o que levou aquele homem a manter a sua palavra
foi a fidelidade às Escrituras. Ele não quis negociar esses valores, e a sua principal influência e a sua principal regra sempre foi, até o fim da sua vida, a Sagrada Escritura. Que esse sentimento esteja em nós e que nós possamos todos os dias recuperar isso, que na nossa plataforma ou na nossa prateleira de prioridade, a Bíblia, as Escrituras sempre estejam em primeiro lugar. Sola Escritura, que Deus te abençoe. Eu espero ter servido com essa pequena parte de contribuição, e com toda certeza essa conferência vai se ampliar e nós vamos poder ser mais minuciosos em outros episódios.